E se eu te dissesse que algo extraordinário está acontecendo agora nos desertos do mundo? Desertos, lugares conhecidos por sua aridez e morte, estão florescendo como nunca antes. Essa não é apenas uma curiosidade climática, é o cumprimento de uma antiga profecia bíblica. Isaías, capítulo 35, já previu há milhares de anos que o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa. Será que estamos vendo o cumprimento dessa profecia nos dias de hoje? Mas, como isso é possível? Como a ciência explica o surgimento de vida onde antes só havia desolação? Se prepare para uma jornada onde o científico e o espiritual se encontram, revelando que o futuro pode estar mais próximo do que imaginamos. Se esse tema já te deixa intrigado, inscreva-se e curta o vídeo para explorar mais dessas conexões entre a Bíblia e a realidade ao nosso redor. A profecia de Isaías sobre o deserto florescendo parecia impossível para os antigos. Afinal, os desertos são sinônimos de desolação, falta de água e vida. No entanto, nos últimos anos, algo curioso tem acontecido em desertos ao redor do mundo, flores estão brotando em lugares considerados estéreis. Mas o que está causando essa transformação? Os desertos de Atacama no Chile, Negeu em Israel, e até o famoso Vale da Morte nos Estados Unidos têm testemunhado fenômenos chamados de superblooms, ou grandes florescimentos após períodos incomuns de chuvas. Historicamente, esses eventos são extremamente raros, mas nos últimos anos, têm ocorrido com maior frequência. Do ponto de vista científico, essas flores têm um mecanismo de sobrevivência impressionante. As sementes dessas plantas podem ficar dormentes por anos, até décadas, enterradas sob a areia, esperando o momento exato para germinar. Quando chove, mesmo que seja uma quantidade mínima, essas sementes aproveitam a oportunidade para crescer e florescer rapidamente antes que a água desapareça novamente. O fenômeno do El Niño é um dos fatores responsáveis por essa recente explosão de vida nos desertos. Ele causa um aumento das precipitações em regiões áridas, trazendo chuvas inesperadas para lugares como o Atacama, conhecido como o deserto mais seco do mundo. Isso tem feito com que grandes áreas, que costumavam ser apenas areia e pedra, se tornem campos floridos por um breve período. Cientistas observam que a mudança climática também pode estar intensificando esses eventos, tornando os superblooms mais frequentes. Mas o que é mais impressionante é a combinação de fatores precisos que permitem que esses desertos floresçam. Não é só a chuva, é o timing perfeito entre a temperatura, a umidade e o solo. Um ajuste milimétrico que, para muitos, parece ser mais do que uma simples coincidência da natureza. Agora, se voltarmos para Isaías, capítulo 35, versículo 1, vemos que a profecia não fala apenas de um fenômeno físico, mas de um evento com profundo significado espiritual. O deserto que floresce é um símbolo de restauração, de renovação. Deus transforma o que está morto em algo cheio de vida. O Negeu, o deserto em Israel, é talvez o melhor exemplo disso. Antigamente uma região estéril, hoje abriga vinhedos, campos agrícolas, e em alguns anos, floresce com um colorido espetacular. Israel é o país que mais investe em tecnologias de irrigação no mundo, trazendo vida ao deserto. Isso não é apenas uma vitória tecnológica, mas um cumprimento profético de que o povo de Deus verá a restauração até em meio à seca. Assim como o Negeu, o Vale da Morte, que já foi considerado um dos lugares mais inóspitos do mundo, também floresceu recentemente, com campos de flores amarelas, púrpuras e rosas. Isso reforça que, onde quer que olhemos, podemos ver traços de cumprimento das profecias bíblicas.
Há uma crença comum de que ciência e fé estão em conflito. No entanto, essa visão é limitada, especialmente quando observamos fenômenos como o deserto florescendo. A ciência nos explica como o fenômeno ocorre, as chuvas, o ciclo de dormência das sementes, as mudanças climáticas. Já a Bíblia nos diz por que ele acontece, apontando para um propósito maior. A Bíblia, em Isaías 35, não entra em detalhes sobre os processos naturais que permitiriam o florescimento do deserto, mas faz uma previsão: os desertos floresceriam, o que vemos se cumprindo hoje. Em nenhum momento a Bíblia contradiz a ciência. Ao contrário, elas se complementam. A ciência é um meio que nos permite entender os mecanismos pelos quais Deus opera no mundo natural. Isso nos ensina que a fé não deve ser uma barreira para a ciência, e a ciência não precisa ser vista como uma ameaça à fé. Ambas podem coexistir em harmonia, assim como as flores coexistem no deserto. É a ciência que revela os mistérios de como as sementes sobrevivem e esperam pelo momento certo, mas é a Bíblia que nos mostra o propósito maior por trás disso. Imagine uma vasta extensão de areia e pedras, um calor sufocante e a sensação de desolação. Agora, pense no momento em que uma chuva inesperada cai sobre esse cenário. No dia seguinte, pequenos brotos verdes começam a surgir, e, em poucas semanas, o deserto se transforma em um jardim. Flores de todas as cores tomam conta da paisagem, e o ar, antes seco e estagnado, agora está perfumado. Esse cenário não é apenas uma visão da natureza, mas também uma representação do que Deus faz nas nossas vidas. Muitas vezes passamos por períodos de deserto espiritual, momentos em que parece não haver vida ou esperança. Mas, assim como as flores no deserto, Deus tem o poder de trazer renovação e vida nos momentos mais improváveis. A profecia de Isaías está se cumprindo diante dos nossos olhos, tanto fisicamente nos desertos ao redor do mundo, quanto espiritualmente nas nossas vidas. Quando Deus promete renovação, Ele cumpre, seja no deserto de Israel, no Atacama, ou em nossos corações. Se esse vídeo te tocou, curta e compartilhe com alguém que também precisa ver as promessas de Deus se cumprindo. Deixe seu comentário: você acredita que esses fenômenos são sinais de algo maior? Queremos saber a sua opinião. A profecia de Isaías se cumprindo nos desertos é apenas o começo. E você, está preparado para ver outras promessas de Deus se manifestarem? Comente e inscreva-se para mais vídeos reveladores como este.